Por volta de 300 a.C., no lugar onde se tornou o Iraque, desenvolveram-se as cidades da civilização suméria. Seu legado permite ser estudado sob o ângulo das práticas de administração. A abundância de água levou os primeiros colonizadores do local a formar uma sociedade de irrigação, formada por comunidades autossuficientes interligadas, mas alguém precisava coordenar isso. A responsabilidade ficou para os sacerdotes, que mandaram construir templos que se transformaram em centros de administração. Os sacerdotes usavam parte do excedente que a agricultura irrigada produzia para pagar os servidores do templo e financiar o comércio que trazia de longe produtos escassos como metais e madeira. Sendo criado assim pelos sumérios a administração pública, com seus funcionários e procedimentos burocráticos. Depois existem registros do Egito, Babilônia, China, Grécia, entre outros. Roma apresenta o primeiro caso no mundo de organização e administração do império multifuncional. A extensão de seu território criou muitos problemas para os administradores romanos. Controle das províncias, recolhimento de impostos, manutenção de funcionários civis e militares, construção de estradas e muitos outros. Para cuidar desses problemas, os romanos criaram diferentes tipos de executivos: reis, imperadores, césares, magistrados e outros. Definições iniciais. A administração, do latim administratione, é um processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização dos recursos. Abrange 5 tipos principais de decisões: processos ou funções, planejamento, organização, liderança, execução e controle. 2 palavras são usadas para indicar que uma organização tem desempenho de acordo com expectativas dos usuários e das pessoas que mobilizaram seus recursos: eficiência e eficácia. Eficiência indica que a empresa realiza seus objetivos. Quanto mais alto o grau de realização deles, mais a organização é eficaz. E eficácia indica que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos. Mas, contudo, porém, entretanto, existem empresas que são ineficientes e ineficazes. Eficácia é uma medida do alcance de resultados por meio dos recursos disponíveis. E eficiência é uma medida da utilização dos recursos nesse processo. Está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas, a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. Características da eficiência: ênfase nos meios, fazer corretamente as coisas, resolver problemas, salvaguardar os recursos, cumprir tarefas e obrigações, treinar os subordinados, manter as máquinas e jogar futebol com arte. É o nível básico. Já a eficácia tem como características a ênfase nos resultados, fazer as coisas certas, atingir os objetivos, otimizar a utilização dos recursos, obter resultados, dar eficácia aos subordinados, manter as máquinas em bom funcionamento e ganhar a partida. Trabalha no nível de excelência. Evolução e principais teorias administrativas. As principais teorias administrativas são administração científica, teoria clássica, teoria neoclássica, teoria da burocracia, teoria estruturalista, teoria das relações humanas, teoria do comportamento organizacional, teoria do desenvolvimento organizacional, teoria estruturalista, teoria da contingência e novas abordagens da administração. Olá, pessoal! Meu nome é Ângela e estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade da Uninter. Estaremos neste momento aqui fazendo um curso sobre gestão educacional, né? Vamos apresentar, nesse primeiro momento, as teorias da administração escolar no Brasil. Fazemos uma abordagem sobre a trajetória da administração geral. Então, a princípio, neste momento, nós vamos estar abrangindo a administração geral. Para a gente poder entender a administração educacional, a gente vai abranger toda a parte de administração. Onde começou, como que aconteceu, quais foram os processos, né? Então, nós vamos, neste primeiro momento, a gente vai estar passando uma trajetória sobre a administração, né? Estabelecendo uma relação entre os princípios e métodos propostos pela administração empresarial e pela administração escolar. Nesse momento, estaremos mostrando as principais características da gestão estratégica empresarial, estabelecendo um processo, um paralelo com as principais características da gestão educacional.
nós vamos estar fazendo neste primeiro momento as teorias da administração escolar. Abordaremos como se deu a evolução da teoria geral da administração, TGA, Teoria Geral da Administração, adaptando-as às necessidades de transformação da área, contribuindo assim para a vitalidade e para o sucesso das empresas. Na atual conjuntura social, histórica, política, econômica e cultural, há um forte movimento na busca por espaços mais abertos e democráticos na sociedade civil e política. Provavelmente, você já observou que entre os elementos que integram esse movimento será a educação, que por meio de suas práticas procura instrumentalizar a comunidade escolar para interagir com a sociedade de forma crítica e responsável. É nesse cenário que se insere a escola como um espaço por excelência na aprendizagem e na participação. Assim, quando comprometida com a formação da cidadania, ela assume o princípio oposto à situação de desumanização da vida em sociedade, ao individualismo e à competição, à tolerância, com as práticas de discriminação e autoritarismo, a exploração e a dominação. A gestão educacional, especialmente a gestão democrática, entendida como um elemento de contra-hegemonia, opõe-se à implantação direta e crítica dos princípios administrativos da gestão empresarial na organização escolar. É por meio da apresentação da evolução histórica das empresas, dos conceitos e da caracterização das principais fases da administração, desde a artesanal até a globalização. Nós vamos estar iniciando ali com a artesanal e vai até a globalização, que vai até os nossos dias de hoje, que proporemos uma visão de ocorrências que fazem parte desta trajetória. Nós vamos estar vendo, nesse primeiro momento, sobre trajetórias do desenvolvimento das empresas. Matos conceitua a empresa como um dos cenários mais expressivos de realização do trabalho, entendendo que ela configura-se como uma comunidade de aprendizagem. Como tal, as fases de evolução das empresas vão sucedendo sempre no bojo do desenvolvimento da humanidade, que caminha em busca da renovação, atualização e da excelência na sua organização. Amparados nessa visão sistêmica, é oportuno fazermos uma análise das fases pelas quais passaram as empresas, de acordo com Chivianeto 2000. Nós vamos estar aqui vendo sobre a evolução histórica da administração. Nós vamos estar vendo a fase, o período que ela aconteceu e a descrição, o que aconteceu, de que forma aconteceu nesses períodos, certo? Nós vamos estar ali começando com a primeira fase, que foi a fase artesanal. Essa fase artesanal, ela vai até o ano de 1780. O que aconteceu nessa fase? A produção artesanal era mais familiar, pequenas oficinas. Então, o que aconteceu ali? Era em pequenas famílias que foi começando essa parte, né, do artesanal. A segunda fase é a pré-industrial. Que anos que ela aconteceu? Que período que ela aconteceu? 1780 a 1860.
Foi mais ou menos em torno de 80 anos que esse período aconteceu. O que aconteceu neste momento? Qual foi a descrição deste momento? O início da mecanização e da industrialização. Foco era o produto, né? Como se fazia ali o produto. Então, nesse período pré-industrial, aconteceu mais ou menos em uns 80 anos. A terceira fase é o desenvolvimento industrial. Aconteceu no ano de 1860 a 1914. Durou mais ou menos uns 54 anos. O que aconteceu nessas fases? Produção nas fábricas, foco na produção em massa. Ali não era somente foco no produto. Agora, aqui nesse desenvolvimento industrial, começou a se formar fábricas e ali a produção em mais quantidades, né? A quarta fase é o gigantismo. Aconteceu entre o período de 1914 e 1945. Durou mais ou menos 31 anos. Qual é a descrição? O que aconteceu? O foco era as vendas, né? A intensa competitividade, né? Então, ali, esse período do gigantismo teve mais ou menos 31 anos e o foco deles era as vendas. Quinta fase moderna. Ela aconteceu no período de 1945 a 1980. Ela durou mais ou menos 35 anos. O que aconteceu nesse período? A tecnologia começou a ser avançada. Foco na produção, novas fontes de energias, novos materiais. Então, nesse período, na fase moderna, isso que aconteceu, a tecnologia começou a ser avançada. Sexta fase, globalização, após os anos de 1980 até os dias de hoje. O que aconteceu nesse período, a partir desse período? Concorrência acirrada, incerteza e imprevisibilidade no mercado. Foco na aprendizagem empresarial e no diferencial. Então, a globalização é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos ainda neste momento da globalização, né? Então, a concorrência está acirrada, né? Nós vamos estar vendo mais para frente, detalhadamente, cada uma dessas fases, né? Eu vou estar passando para vocês o que aconteceu, vou estar colocando ali fotos para vocês verem os momentos, como que foi se construindo, né? A gente pode ver com essas fases aqui, né? A gente vê global, geral, a fase de administração, como que se aconteceu, mesmo desde lá, dentro de casas, famílias, trabalhando, de repente foram começando a colocar algo mais eletrônicos, mecânicos, foi a produção, começou as vendas, a tecnologia, e ali foi hoje, né, a foco, né, produtos em massa, né? Então, a gente vai estar vendo período por período agora, separadamente, né? Vamos ver a seguir agora uma descrição mais detalhada de cada uma dessas fases. Primeira fase, artesanal, 1780, vai até 1780. O que aconteceu ali? A produção está centrada no artesanato desenvolvido em pequenas oficinas, em sua maioria por membros da mesma família. Então, ali, como que se começou, né? As empresas, as indústrias começaram dentro de casas, com as famílias trabalhando juntos, as famílias, cada um passava, né, os dons de pai para filho, né, de mãe para filha. Então, ali eles começaram, ali começou, né, a evolução da história da administração. Começou com as casas, com as famílias, né? Esse foi o primeiro período, artesanal. E isso aconteceu até 1780. Agora nós vamos estar vendo a segunda fase, que é o quê? A pré-industrial. Como eu já tinha falado anteriormente, ela durou mais ou menos 80 anos, de 1780 a 1860. Nesse período, o que aconteceu? A primeira revolução industrial.
na qual surgem as primeiras fábricas, cujo foco está direcionado ao produto, né? Esse direcionamento é baseado na ideia que sempre haverá uma demanda por bons artigos de consumo. Então, eles valorizavam muito o produto de boa qualidade, considerando a hipótese de que o produto de uma empresa for boa qualidade, ela sempre será lucrativa. Então, se ela tiver qualidade, ela sempre será lucrativa, ela vai sair, ela vai vender. Tal hipótese empresarial teve grande percussão antes da segunda revolução industrial. Os seus pressupostos se apoiavam no raciocínio que era difícil produzir grandes quantidades de produto. Então, eles ali achavam que era mais fácil fazer menos quantidade, que não tinha condições de fazer muita quantidade, né? Bem como que havia um enorme ato social entre ricos e pobres, o que favorecia, infelizmente, né, as classes privilegiadas na aquisição dos produtos de melhor qualidade, porque eles conseguiam investir mais, né? Então, aqui nesse primeiro momento pré-industrial, a gente pode ver, né, que começou produtos, mas não era de pequenas escalas, né? Era produtos de qualidade, eles valorizavam muito isso, sabe? A qualidade do produto, né? Então, eles achavam que não era possível fazer produtos de grande escala, tinha que ser feito aos poucos, né? Mas, infelizmente, as classes privilegiadas, né, eram favorecidas, né? Que tinham mais condições, conseguiam fazer de melhor qualidade o seu produto, certo? Ali nós podemos ver nessa imagem, né? Ali começou as produções, né, das empresas, como que aconteceu, né, nesse período de 1780 a 1860. Vamos agora para a nossa terceira fase. Qual é? Desenvolvimento industrial. Industrial em 1860 a 1914. Ali durou mais ou menos o quê? 54 anos, né? A segunda revolução industrial foi estabelecida a partir do momento que houve o desenvolvimento da maquinaria na produção de fábricas, o que contribuiu para que essas crescessem muito. A partir deste momento, as fábricas começaram a ter uma grande produção, começou a se crescer muito nesse lado. A partir ali de 1860, essa parte começou a crescer muito. Com isso, os administradores consideravam que era possível fabricar produtos padronizados, acessíveis a todos. Então, eles começaram a ver que dá para fazer muito mais do que um produto de cada vez, né? Essa interpretação se baseia na ideia que sempre haverá uma demanda por um produto mais barato e produções em massas, né? Então, eles queriam fazer produções, mais produtos e que se tornassem mais baratos, né? Tal interpretação obedece à hipótese de que uma empresa que utiliza melhores métodos de manufatura será lucrativa, tendo como vantagem produtos disponíveis em larga escala. A desvantagem para o consumo é que os produtos adquiridos poderá não ter as especificações desejadas, mas sim que são ofertadas de acordo com o que é produzido nas fábricas. Então, aqui a gente pode ver com essa figura que, neste momento, aqui começou a crescer muito as empresas, as indústrias, as fábricas, né? Elas começaram a crescer muito, eles começaram a fazer produções em massa, né? Não era um produto de cada vez, era vários produtos, né, de cada vez. Então, eles começaram a fazer algo, eles achavam que esse era o método mais lucrativo, né? Que ia sair muito mais, as pessoas iam adquirir muito mais, né? Então, aqui foi o crescimento das fábricas, cresceu muito neste momento, nessa terceira fase. Agora nós vamos estar vendo a quarta fase, que é a gigantismo. Ela aconteceu em 1914 a 1945. Como eu já tinha falado, ela durou mais ou menos 31 anos. Ocorreu entre as duas guerras mundiais. Esse período aconteceu entre as guerras mundiais, né? Que é na década de 1920 houve a Grande Depressão, né?
nos Estados Unidos, e como resultado da competição entre as empresas se tornou intensa, dando início a um novo método de produção, com o foco, agora o foco era as vendas, que nós precisamos vender os produtos, nós precisamos fabricar, como era, né, na fase anterior, né, que cresceu muito, mas agora não adiantava ter muitos produtos, só ter os produtos, agora o foco deles era a venda, nós precisamos vender todos esses produtos. A hipótese dessa fase contempla a ideia que uma empresa consegue fazer com que as pessoas comprem seus produtos. Ela será lucrativa, então, se ela vender, ela vai ter o lucro, ou a volta, né, para fazer próximos produtos, né? Mediante a necessidade do consumo que foi despertada pela produção. Surgiram, então, as técnicas de venda que incluíram ofertas especiais e desconto nos preços. Então, eles começaram a colocar preços mais acessíveis, né? Colocaram coisas para chamar as pessoas para comprar os seus produtos. Então, o foco deles começou o quê? As vendas. Eles queriam vender os produtos. Não adianta a gente somente fazer os produtos. Nós precisamos vender. Então, eles começaram a anunciar os seus produtos, começaram a colocar, né, para que as pessoas pudessem ter acesso a ver e para querer comprar esses produtos. Então, agora nós vamos estar vendo a quinta fase, que é a moderna. O que aconteceu nessa fase? Foi em 1945 até 1980. Essa fase durou mais ou menos 35 anos. É a fase do desenvolvimento tecnológico avançado. Aqui começou a evolução tecnológica, né? Nas indústrias, nas empresas, elas começou a surgir grande para que aqueles produtos se tornassem mais fáceis de se fazer. A invenção de novos materiais e de novas fontes de energia, bem como as maravilhas nos tempos modernos, como a televisão, o computador, a transmissão via satélite, entre outras, né? O direcionamento da produção é voltado para aquilo que a empresa faz e não para aquilo que o consumidor quer. Então, aqui nessa fase moderna, aconteceu o quê? O direcionamento deles não era para aquilo que o consumidor queria, mas era para aquilo que a empresa queria produzir, né? Mas ela aconteceu assim, cresceu bastante nessa área, nessa fase moderna, por quê? Porque através da parte tecnológica, né, como surgiu os computadores, as televisões, isso começou a se expandir muito mais, crescer muito mais, né? Então essa foi a fase moderna, né, que aconteceu aqui. Nós vamos agora para a sexta fase, que é a globalização, 1980 até os nossos dias atuais. Então, nós estamos vivendo essa fase, a globalização, é o nosso tempo hoje, que começou a partir de 1980. As empresas prepararam para enfrentar ocorrências acirradas, períodos de incertezas e reações imprevisíveis do mercado. Para dar conta com a diversidade, a empresa precisa ser constituída por uma comunidade de aprendizagem em um ambiente mais representativos de realização do trabalho, né? Como podemos perceber, nossas constantes mudanças assinalam até aqui. Uma empresa que vise o sucesso deve estar em renovação contínua e comprometida com o futuro. Aqui nós podemos ver, né, as tecnologias de hoje, né? Nós estamos nessa fase da globalização, o que está acontecendo, né? Aonde nós estamos. A educação empresarial deve ser promovida em busca de um direcionamento estratégico, fator essencial para obter resultados, né? É importante ter uma noção de caminhos percorridos pelo homem ao criar, administrar, desenvolver meios e processos na busca da excelência produtiva. Nas diversas fases do desenvolvimento da humanidade,
O homem construiu mecanismos sociais, psíquicos, culturais, que foram modificados à organização social das comunidades. Essas modificações sociais nos remetem à teoria de construídas com base nos diversos olhares daqueles que as elaboram. Então, neste primeiro momento, nós estamos aqui mostrando sobre uma abrangência, né, geral sobre a administração. O que aconteceu cada período, né, cada momento aqui, né, que aconteceu, né, desde lá, né, lá antes de 1780, como que acontecia, todas as fases, como aconteceu, começou dentro de casas, né, provavelmente você já viu, né, situações, às vezes, você conhece uma família que começou com um comércio dentro de sua casa, né? Ali começou um mercadinho, lá antigamente, os vós, bisavós, um mercadinho que começou dentro de casa. De repente, aquele dentro de casa foi para um local pequeno, mas dali se começou a se expandir, começou a vir o desenvolvimento, né? Começou a se colocar os produtos e ali começou a se crescer, né? E isso vai crescendo e hoje você vê, meu Deus, é uma grande rede, né? Vamos assim de comércios, porque o crescimento, né? A gente pode ver o crescimento, como houve o crescimento. E até hoje, né? Hoje nós vemos na globalização, nós precisamos estar se aprimorando, nós precisamos estar cada dia com as novidades ativas, né? Porque nós precisamos buscar mais. Não podemos nunca mais se acomodar com a situação. Ah, tá bom assim. Não, se eu quero mais, eu tenho que buscar mais, né? A tecnologia está aí, né? Ela está aí para nos ajudar, para fazer. E na parte administrativa também, a gente pode ver como a administração cresceu. Porque quando era simplesmente uma família, é uma coisa. Ali você faz uma administração, você tem que fazer uma administração. Quando tem uma administração certa, aquilo lá só tem a crescer. E como ele foi crescendo aqui com nossos estudos que a gente vê, né, pré-industrial, né, o início da mecanização, o foco era o produto, a importância era o produto tinha que ser de qualidade, eles queriam produtos de qualidade, produtos que as pessoas iam querer comprar e iam ter, né, e a gente pode ver os produtos como era mais antigamente, eram produtos muito resistentes, então o foco deles era produto por produto. Mas infelizmente, ou felizmente, porque também a demanda está sendo muito maior, o que aconteceu? Eles começaram a colocar fábrica, produções em massa, mais quantidades de produtos. Então, o direcionamento deles não era produto por produto, mas sim mais grandes escalas, produtos em grandes escalas. Então, o que aconteceu? Foi acontecendo mais, não foi se focando somente num produto, mas em vários produtos da mesma forma. E foi assim crescendo, né? Mas depois, o que adianta nós termos tanto produto, fazer tantos produtos, se a gente não consegue vender? Então, depois o foco, né, ali através do gigantismo, foi o quê? O foco foi as vendas. Nós temos produtos, agora nós precisamos correr atrás para poder vender esses produtos. E ali começou os produtos ser expandidos, pessoas correrem atrás para fazer a venda, né? Mas ali começou a competitividade, né? Porque muitas pessoas trabalhavam, faziam, elas queriam vender os seus produtos. Na fase moderna, começou a tecnologia. A tecnologia veio para nos ajudar muito, né? Ela veio para trazer grandes benefícios, né? Porque, querendo ou não, as pessoas estão crescendo, né? A população está crescendo, então nós precisamos de mais produtos. E o que acontece? A fase moderna ali veio para trazer isso, a tecnologia veio para nos ajudar, nos auxiliar. Aquilo que precisava de 100 homens, né? Agora vai precisar de 50 homens, mas trabalhando com aquele mecanismo que vai fazer a mesma quantidade, né? Então, assim, ele foi crescendo. As formas, as tecnologias foram ajudando a se fazer mais produtos com menos mão de obras, né? Então, o que aconteceu? E hoje nós estamos, né, na globalização, que a concorrência está bem acirrada, né? Muitas pessoas buscam, você tem que fazer um produto com excelência para você poder fazer um bom trabalho.
e através da administração fazer aquela tua empresa crescer, a tua empresa evoluir, crescer e ir para frente. Então a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecer. Nós temos que ir atrás, correr. Então hoje na globalização, né, o foco empresarial é o diferencial, fazer algo diferente, né? A gente inovar, fazer coisas novas, diferentes. Então esse foi o primeiro momento que eu estive aqui passando historicamente, né, a administração em geral, não somente a educacional. Nós vamos estar vendo mais à frente sobre a fase educacional, mas hoje nós começamos a ver sobre a parte histórica de como se aconteceu, para a gente poder entender hoje a administração que está acontecendo hoje, né? Em todos os lados, seja industrial, seja na parte escolar, porque isso refletiu para a nossa área escolar, né, educativa, né? No próximo momento, nós vamos estar vendo sobre a teoria geral da administração empresarial, né? Nós vamos estar trabalhando sobre isso. Né? Ainda a gente vai estar falando historicamente, né? Como se aconteceu, como está sendo a evolução. Nós vamos estar falando ali sobre Frederick Taylor, né? Sobre Henry Fayol, Peter Drucker, quais foram os benefícios que eles trouxeram, o que aconteceu, né, nos momentos que aconteceram, e isso vai trazer um abrir de leque para as nossas vidas, para a gente compreender sobre a administração. Não adianta a gente somente saber, hoje a administração é assim, mas da onde que se surgiu? Da onde que aconteceu? Então a gente vê como é importante, né, a administração desde lá do início, né? Que a gente possa aprender, conhecer e cada dia mais buscar coisas novas, buscar coisas que venham trazer evolução, né? Que a gente possa se inovar também, né? E na parte da administração também. Então, neste momento, eu estou encerrando este momento de histórico, né, sobre administração geral, né? Logo nós vamos estar trazendo o próximo vídeo que vai estar falando mais um pouquinho, tá certo? Obrigado e até logo.